Olha, meu povo, eu pensei muito se eu fazia uma análise de Atlético versus São Joséense ou se eu focava no que pra mim foi a grande notícia do jogo. Quando eu chego aqui e falo pra vocês que o Leozinho é uma mentira, eu acho que ele é uma mentira. Mas uma mentira de quem comprou o discurso ou quem tentou validar e impor uma situação que Leozinho não seria capaz de ajudar o Clube Atlético Paranaense. Que Leozinho não teria capacidade técnica, que Leozinho não teria entendimento tático, que Leozinho não seria uma peça capaz de jogar em um clube tão grande depois de ter passado, principalmente ali pelo entorno, depois de outras experiências nessa transição que ele tá fazendo no futebol, do futsal pro futebol, né? E acho que o Leozinho, ele vem sendo um dos principais responsáveis por mostrar que é uma mentira. Que o Leozinho tem total capacidade de ajudar. Que o Leozinho tem total capacidade de ser uma peça influente quando estiver em campo. Óbvio, acho que a gente precisa sempre levar em consideração que é Campeonato Paranaense. Mas é um jogador que eu acho que já mudou o status dele completamente dentro do Atlético. É um jogador que eu acho que já mudou a realidade dele completamente no Atlético. Uma aposta que muita gente, inclusive dentro do clube, tinha pé atrás para um jogador que entra, oferece diferentes formas de ajudar e potencializar essa produção ofensiva do Atlético e começa a convencer o torcedor que o Leozinho ele pode ser um xodó, mas um xodó que entrega tecnicamente, né? Não é só a questão do jogador que veio do futsal ou do jogador muito habilidoso. Os lances de habilidade, os lances que ele faz uma firulinha ali, eu acho que compõe muito bem o jogo do Leozinho. Só que não é o ponto principal. O ponto principal é a capacidade de associação, foi o pênalti criado, foi o gol marcado. O Leozinho é muito mais do que o drible. O Leozinho tá se mostrando muito mais do que o drible. Então seria muito injusto da minha parte chegar aqui e falar: ah, não, mas pelo menos a gente tem um jogador de desequilíbrio, não. A gente tem um jogador de finalização, de associação, de capacidade de atacar a profundidade, de capacidade de gerar situações de gol em confrontos individuais. Então, o Leozinho é uma ótima surpresa para esse início. Vai se manter, não vai se manter, eu não sei. Mas é uma ótima surpresa de um Atlético que entende que o mercado hoje precifica o talento de uma maneira muito acima do que ele está disposto a pagar. Um Atlético que entende que um ponta desequilibrante, que joga em vários corredores do campo, seria quase impossível de trazer na política financeira que o Atlético tem no mercado da bola, então o Atlético ele faz uma aposta. O Atlético, que tem várias apostas nesse elenco, e assim como o Isaac, que eu acho muito importante a gente destacar o início e o impacto desses pontas mais habilidosos no time do Maurício Barbieri, o Leozinho dá uma resposta e mostra que é um talento que precisava de alguém apostando nele e que ele tá doido pra dar o retorno. Quando eu acabei o jogo, eu vi ali uns comentários de: "Ah, o Leozinho ainda não recompõe tão bem", ou "O Leozinho não compete tanto", eu discordo completamente. Além do que eu vi o Leozinho produzindo, acho que o Leozinho competiu, acho que o Leozinho disputou, acho que o Leozinho proporcionou à equipe um jogo de assim, se fosse um ponta vindo, sei lá, do Cruzeiro fazendo a partida que o Leozinho fez hoje, talvez a gente estivesse muito mais empolgado. Então a sugestão que eu posso dar para vocês é viver esse momento do Leozinho de se consolidar. Viver esse momento do Leozinho de se afirmar como uma opção de muita qualidade técnica. Viver esse momento de ver o Leozinho ganhando cada vez mais espaço, fazendo seu primeiro gol, gerando situações de pênalti, pô, eventualmente vai dar sua primeira assistência. Então é um processo. É um processo que talvez seja bem complicado, porque a gente está falando de um jogador que vem de outro esporte. Mas um processo que eu acho que pode ser muito gratificante. Aquilo que a gente falou, uma aposta de risco muito curto, mas de ganho que a gente já começa a ver esse ganho acontecer ao natural. Beleza, rapaziada? Eu separei dois lances do Leozinho que eu queria debater aqui com vocês, muito sobre o posicionamento do Léo. Porque quando ele chega, muito se fala, vai ser um ponta, vai ser um jogador de um contra um, vai ser um jogador que vai jogar muito aberto para tentar gerar vantagem contra o lateral. E o Leozinho até teve alguns momentos assim durante o jogo, mas o Leozinho ele mostrou uma vertente quase que de um camisa 10 que me chamou a atenção. No último jogo que ele entra e vai muito bem contra o Operário, se eu não estou enganado, o Cianorte, ele já mostra muita capacidade de associar. Ele já mostra muita capacidade de flutuar
no entorno da área, sempre buscando um diálogo, sempre buscando uma associação. Naquele jogo, em alguns momentos, com o Zapelli, nesse jogo, tentou tabelar com o João algumas vezes, com o Luiz, enfim, mas eu vi o além. Eu acho que o além que me chama a atenção. E eu não separei o gol, porque um gol atacando profundidade, um gol tentando chegar na frente do marcador e finalizar contra o goleiro é importante. Mas eu não sei se a gente vai ver isso repetidas vezes. O próprio Barbieri fala na coletiva que surpreendeu a maneira como o gol aconteceu. Que o Leozinho não é um jogador desse perfil de atacar espaço, profundidade, velocidade. O Leozinho é um cara mais posicional. E é por isso que eu chamo a atenção desses comportamentos do Leozinho como camisa 10. Que eu acho que conversa mais com as principais características dele. O Leozinho pode ser um belo de um camisa 10 pela capacidade de associar, pela capacidade de jogar em espaço curto que ele traz do futsal, pela capacidade de desmarque. É muito difícil você acompanhar o Leozinho porque ele sempre se movimenta em direção à bola. E óbvio, pela habilidade, pela capacidade de finalização. Mas foi mais um jogo que ele obriga o goleiro a trabalhar bem. Pela capacidade de ser imprevisível, que eu acho que quanto mais perto da área, mais você sendo imprevisível, mais você pode gerar situações. Então, não tem como não estar empolgado com o Leozinho. A realidade é essa. Não tem como não estar empolgado com o Leozinho. Vamos pros lances. Vamos pros lances. Tem muita coisa para chamar atenção, tá? Primeiro de tudo, questão tática do Atlético. Olha quantos jogadores na zona da bola. Olha como o Atlético tenta ter superioridade numérica na zona da bola. Na zona da bola você vê Luiz Fernando, você vê Dudu, você vê, acho que é o Raul por aqui, você vê o próprio Leozinho se aproximando, o Léo Pelé. Então, assim, o Atlético tem 6 jogadores na zona da bola. Tem mais jogadores na zona da bola do que no campo como um todo. Aí o Leozinho vai se aproximando. O Leozinho vai se aproximando. O Leozinho vai se aproximando e recebe essa bola do Léo. Mas eu quero chamar a atenção de algo que eu tô tampando. Que é chamar a atenção do Luiz Fernando aqui, ó. Olha como o Luiz Fernando aponta o passe pro Leozinho. Pro Leozinho receber essa bola. E o passe que o Leozinho dá pro Dudu em profundidade é sacanagem, assim. Sem sacanagem. Isso aqui, pô, beleza, independente do nível do adversário. Não fala sobre o adversário, fala sobre o jogador. Se você procurar um passe do Rafael Veiga fazendo isso, você não acha. Então, assim, saiu da zona dele, foi para a zona da bola, associou, se apresentou para o passe, conseguiu jogar no espaço um pouquinho mais curto, no espaço um pouquinho mais conduzido, ativou o lateral para chegar em profundidade e a jogada quase resulta num gol, num belo gol do Kardec. Aí o lance do pênalti. Como eu falei para vocês, eu não consigo falar que o Leozinho recompõe mal, ou que o Leozinho é insuficientemente competitivo. Olha esse lance. A bola no meio-campo, Leozinho vai lá, recupera a bola. Sustenta a marcação, 2 vindo nele. E ele precisava acertar a decisão, porque ele tinha um passe aberto aqui pro Kardec, só que eu acho que ele pode até ter errado a decisão quando achou aqui o Falcão, mas a jogada é basicamente criada por ele, produzida por ele, o Falcão é derrubado, sofre o pênalti. Mais um lance que ele gera, mais um lance que ele cria, mais um lance que ele faz um papel ali de playmaker, né? Eu gosto muito desse termo, que é basicamente o cara que gera o jogo. E o Leozinho, nesses 2 lances, não se resumiu a jogada começar com ele e terminar com ele, como por exemplo é o lance do gol, que ele recebe do Kardec, bota na frente e resolve. Mas quando ele faz um jogo mais coletivo, eu sempre falo pra vocês, quanto mais o jogo for coletivo, bicho, mais bem sucedido tende a ser. E acho que o Leozinho sai desse jogo muito maior e deixando claro pros cornetas que quem quis diminuir ele não vai conseguir. Quem tentou diminuir ele, acho que dá pra chamar de burro ou pelo menos de mentiroso.